Às margens dos rios, no coração das matas e sob o sol ardente do campo, vivem os guardiões invisíveis do Brasil. Dependem de barcos e canoas sem condições mínimas de segurança. São ribeirinhos, extrativistas e trabalhadores do campo. Povos que há séculos resistem, cultivam e protegem a vida. Mas há uma história de luta, pulsando em cada pedaço de terra e em cada braço que rema. Uma história marcada por resistência, organização e coragem. Neste documentário, ouviremos as vozes daqueles que há muito foram silenciados. Vamos entender o valor das suas lutas, não só para eles, mas para o futuro de todos nós. No coração da Amazônia, em uma fazenda que parecia distante demais para chamar atenção, centenas de homens eram enterrados em vida, sem covas, sem notícias, sem direitos. Só trabalho, medo e silêncio. O crime aconteceu na fazenda Brasil Verde, em Sapucaia, no Pará, entre os anos de 1989 e 2000. Olha, eu passei dias com medo aqui. Uma vez eu até estava tão nervoso que uma vez eu saí daqui chovendo pro interior, lá onde morava minha mãe, no Barreiro do Narocídio. Com medo, pra mim eu tava vendo gente me arrodeando aqui a casa pra me matar. Aí eu fiquei com medo mesmo. Aí eu fiquei com aquele pesadelo todo, com medo de ser morto. E desse tempo pra cá, tu pensa que eu não viajo mais não, eu. Não viajo de jeito nenhum, eu fiquei com medo. Eu penso que toda viagem é a mesma coisa, eu não viajo não. Fazenda Brasil Verde. Um nome que deveria remeter à vida no campo, à produção agrícola e ao desenvolvimento. Mas, por trás de seus portões e cercas, por anos, escondia o que a lei chama de crime, o que a moral reconhece como barbárie, trabalho escravo. Mais de 300 trabalhadores do campo foram resgatados da fazenda, homens recrutados com a promessa de emprego e dignidade, mas que, ao chegarem ao local, encontravam outra realidade. Brasil Verde não é um caso isolado. É um espelho que revela o sistema que ainda permite que a dignidade humana seja tratada como descartável. Em meio ao avanço da agricultura de exportação no interior do Maranhão, a modernidade do agronegócio convive com práticas que deveriam ter ficado no século XIX. Em Codó, no ano de 2019, a paisagem verde de soja escondia uma verdade vergonhosa. Ivanildo da Silva era mais um entre muitos. Era um trabalhador migrante do campo, que aceitou uma oferta de emprego com esperança e coragem, e foi parar num regime de servidão disfarçado de contrato. Naquela fazenda, o que se prometia como um emprego digno rapidamente se mostrou um pesadelo. Ivanildo e outros trabalhadores viviam em condições degradantes. A situação foi descoberta após denúncias anônimas. Uma operação de fiscalização liberou Ivanildo e outros trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão. O caso foi registrado como uma grave violação dos direitos humanos. Às margens do Tapajós, a vida corre como um rio, com força, silêncio e profundidade. É aqui que centenas de mulheres vivem, cultivam, pescam e resistem. Desde 2006, grandes projetos de hidrelétricas ameaçaram mudar o curso do rio. A usina de São Luís do Tapajós, se construída, alagaria territórios inteiros, deslocaria famílias e apagaria modos de vida. No dia 6 de março, na comunidade de Pimental, 70 mulheres de 3 comunidades se reuniram pela primeira vez, convocadas pelo movimento dos atingidos por barragem. A Convenção 169 da OIT garante às comunidades o direito à consulta prévia, livre e informada, mas no Tapajós isso foi ignorado. Empresas chegaram sem aviso, dividindo famílias. A luta não termina no rio. Ela se espalha nas escolas, nas rodas de conversa, nas mãos que bordam e nas vozes que cantam. A resistência segue viva em cada mulher do Tapajós. Em tempos de silêncio imposto, as pessoas do Tapajós escolhem falar, com coragem, com ternura e com firmeza, por elas e pelo rio. Eu digo eu não quero porque eu é quem sei o valor que tem aqui em Beremirim. Eu digo eu conheço Pimental até no Tapajós e sei o valor que tem para mim.
Se não tem valor para você, meu amigo, que chegou ontem aqui, tenho falado para meus filhos, tenho falado para alguns amigos, eu disse, eu não sei como é que eu vou ficar, se eu vou ter condição de resistir, ver uma barragem aqui e o nosso rio acabar. Peixe, às vezes, é muito da questão de maré. Tem maré que tu consegue pegar com facilidade, em abundância. Tem maré que tu passa o dia inteiro pescando e tu não pega nada. Você se deslocar para a cidade, se você for de rabeta hoje, se a maré estiver grande, você tem alguns atalhos que facilitam a sua chegada na cidade. Mas se a maré estiver seca, se torna muito difícil, principalmente se for um dia que seja chuvoso, ou que tenha muito vento, porque você tem que rodar toda uma parte da Bahia aqui. Então, se tiver muita maresia, não for num barco pequeno, você não vai se arriscar. Bom dia! Estamos aqui nas margens do Rio Guarajá para entrevistar um ribeirinho que vai contar um pouco da sua história e vivências aqui nesse rio. Você produz o suficiente para o seu sustento ou também comercializa? Devido a trabalhar, né, em Barcarena atualmente, então hoje eu não consigo produzir muito, né? Nos momentos de folga eu consigo ainda pescar o camarão, o peixe, que isso ajuda no sustento, né? Mas já teve momentos que eu conseguia produzir para que eu conseguisse me manter. Por exemplo, eu trabalho na secretaria, mas eu sou contratado. Então tem aquele período em que você fica afastado. Então nesse período eu consigo produzir porque eu me dedico à pesca. Se for na safra do açaí, é muito vantajoso porque você consegue produzir muito. Então, assim, hoje é uma ajuda. Você tem conhecimento dos seus direitos como ribeirinho? A única coisa, assim, que nós sempre vimos como nosso direito é a questão de exercer uma moradia, né, em um lugar que você vai cuidar daquele lugar que você mora. É a questão da preservação, principalmente a preservação. Então eu vejo, se eu moro num lugar em que eu preservo, em que eu procuro, eu também produzo. Então a gente vê que ali você tem um direito, né? É um direito de explorar isso com responsabilidade. O que você gostaria que mudasse na vida dos ribeirinhos? Que a partir do momento que foi feito a criação do polo industrial aqui na área de Tupanema, ali, aqui na vila que a gente fala, mudou muito a questão da pesca. O perigo que eles passam lá fora com a constante tráfego de navios, né? Por exemplo, eu, em uma das pescarias com meu pai, uma vez nós tivemos o nosso barco que foi batido por uma balsa, né? A gente passou por um momento muito difícil, né? Quase perdemos o barco, né? Tivemos que pular na água, ficamos um certo momento à deriva até chegar a ajuda. Então, hoje, a gente sofre muito com isso e a gente vê assim que a gente não vê os órgãos competentes fazerem algo para que isso mude. E olhando como um todo para a nossa ilha, não só para a comunidade aqui Guajará da Costa, a importância de se ter hoje dentro da ilha uma escola de ensino médio. A minha filha, por exemplo, ela tem que acordar às 4h35 para pegar um barquinho aqui para se deslocar até um ramal. Aí depois ela vai de bicicleta até a beira da rua, né, da Transtrambioca, que nós chamamos, para pegar um ônibus para ir para a rampa, para chegar na rampa, para pegar outro barco para estar às 7 horas lá no Cônego. Então, se nós tivéssemos, pelo quantitativo de alunos que nós temos hoje, uma demanda muito grande aqui dentro da Trambioca, seria fundamental nós termos já uma escola de ensino médio, né? Também seria algo que, não só para nós ribeirinhos, mas para todas as comunidades que tem dentro da ilha, seria fundamental. Quais são as suas maiores dificuldades atualmente? Falando de uma forma geral, para nós que somos ribeirinhos, uma das nossas principais dificuldades é o meio de transporte. Uma outra questão é em relação à saúde também. Os postos de saúde que a UBS, por exemplo, que atende a nossa localidade, geralmente ela funciona até entre meio-dia e 1h.
E muitas vezes a gente até comenta, né, num tom de brincadeira, que nós que moramos aqui no interior, a gente não pode adoecer depois do meio-dia, porque dentro da ilha nós não vamos ter socorro, né? Nós vamos ter que nos deslocar até a cidade. Aí quando a gente fala em transporte, nem todo mundo tem o seu meio de transporte para conseguir chegar até a cidade. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Hoje eu digo assim, hoje atualmente, com bem menos impacto, é a questão também da comunicação. Mas, por exemplo, aqui onde nós estamos, o telefone não funciona, né? No meu caso, eu tenho ali uma antena que facilita a comunicação, mas muitos ribeirinhos não têm essa facilidade devido, né, os meios de comunicação não funcionarem. Então, muitas vezes é difícil você até se comunicar com alguém para pedir socorro, porque por não ter, né, essa questão. Então, são questões que interferem muito. Você se deslocar para a cidade, se você for de rabeta hoje, se a maré estiver grande, você tem alguns atalhos que facilitam a sua chegada na cidade, mas se a maré estiver seca, se torna muito difícil, principalmente se for um dia que seja chuvoso ou que tenha muito vento, porque você tem que rodar toda uma parte da Bahia aqui. Então, se tiver muita maresia, não for num barco pequeno, você não vai se arriscar. Então, as pessoas hoje dentro do interior, aqui no interior, muitas vezes, elas acabam tendo medicação nas suas próprias casas, comprada por si mesmo, ou seja, medicada por você mesmo, porque muitas vezes você não consegue chegar até Barcarena, sede, para fazer esse atendimento. A gente sabe que é uma forma arriscada ainda, mas é uma forma que as pessoas, às vezes, ainda encontram, né, como uma forma de estar se protegendo. Atualmente, eu não sei se já tem, mas é muito comum aqui na nossa região alguém picado de cobra ou ferrado de arraia. E se for num momento desse que a UBS não está funcionando, aí a pessoa tem que ser levada imediatamente para Barcarena. Aí vai muito da colaboração dos amigos e dos conhecidos para poder chegar de uma forma mais rápida lá. Qual é o seu nome, de onde você é e há quanto tempo você vive e trabalha nessa região? Olha, meu nome é Cleonice Barbosa Silva, eu moro aqui há mais de 7 anos, aqui na comunidade Bom Jardim. Como é seu dia aqui? Quais as atividades que você realiza? Aqui, né, meu dia é assim, acordo, levanto, faço café, aí a gente sai. Aqui o nosso ramo é o açaí e também a pesca, né, mas como no momento, mais é o açaí que a gente está tirando agora, que tá na safra, aí vai pro mar, tira açaí, vende. É esse nosso ramo todo dia, tirar o açaí, vender. O que representa para você viver ou trabalhar nessa região? Para mim, representa, tipo, o meu sustento. É daqui que eu sobrevivo. Você sente que seus direitos são respeitados? Não, totalmente não. Já teve dificuldade em acessar serviços públicos como saúde, educação ou transporte? Com certeza, muitas e muitas vezes. É muito difícil aqui. Porque principalmente a educação e a saúde. E saúde pra gente conseguir um atendimento. A gente tem que ir pra Belém e é longe, né? Pra gente chegar lá. Às vezes a pessoa adoece, se não for logo, tu pode até morrer. Que tipo de apoio vocês recebem? De movimentos sociais, ONGs, do governo, etc? Olha, como a gente é aqui pescadora, a gente recebe esse apoio da pesca, né? É tipo do tempo do defeso, a gente 4 meses que a gente recebe esse seguro que a gente não pode pescar, então o governo paga pra gente todo ano esse salário pra gente. Existem associações, sindicatos ou cooperativas na sua região? Se sim, como funciona? Sim, existe. Existe uma associação, nem dessa da pesca, e funciona assim, a gente paga todo mês uma mensalidade, e aí que quando chega no tempo de receber o seguro, que eles
que é pra gente poder receber. Tem que pagar a associação, que a associação vai através da associação que a gente recebe o seguro-defesa, que eles vão e enviam lá pro INSS e é de lá que vem aí a gente consegue. Quais são os maiores desafios que você enfrenta atualmente? Desafio que eu enfrento? Acho que é sobre isso, negócio de saúde, educação, que é muito difícil aqui, que nem eu falei anteriormente, é pra gente conseguir assim, alguma, tipo, a educação. A gente tem que, as crianças, assim, para estudar, tem que acordar cedo, pegar o barco, até chegar ao seu destino é longe, para voltar já vem de noite, é muito dificultoso isso. Agora. Belém pra cá, vai. Belém? Sério mesmo. Pra lá fica o porto, né, lá industrial, Vila do Conde. Aí na frente é a Baía do Marajó. Belém fica pra cá, ó. Olha isso. Também pra Belém eu posso ir por aqui. Caramba, o tamanho desse. A gente vai fritar isso aqui. A gente come. É o André. Pega no dedo. Ah, só se mexe quando eu toco. Faz assim, Joga na tem que pegar no cabelo dele até. Olha, vó, vou levar pra senhora. A senhora come. Aqui, ó. Uma sacudida. Égua, 2 motores agora. Isso. Tempo. Égua. Musiquinha. Isso aí, Marina! Ê! A Marina! Ê! O camarão como fonte de renda. Aí você de pesca, ou de matapi, aí o camarão você vai colocando no viveiro. Até você ter uma quantidade 10, 12 quilos ou até menos, para poder fazer a venda. Aí aqui eu coloco o camarão aqui, ó, no viveiro. Depois de pescar o matapi lá, aí eu posso colocar ele aqui e ele passa vários dias. Nossa, quem está pescando esses dias. Égua, se a minha avó tivesse viva assim. Esse aqui é o viveiro onde a gente põe o camarão. Esse aqui, ó. Aqui a gente coloca o camarão para vender. Que mensagem você deixaria para as pessoas que vivem longe do campo e não conhecem essa realidade? Olha, a mensagem que eu deixo é que as pessoas acho que tem que dar mais valor no que a gente faz aqui. Tipo, olha, a gente tira o açaí, manda para a cidade. Aí é uma dificuldade imensa de tu mandar para lá porque o transporte é difícil, tu paga para levar, paga para trazer. Quando tu chega para vender lá, às vezes não querem dar o valor do nosso produto aqui, porque é daqui que nós tiramos nosso ganha-pão, nosso sustento. É isso que eu deixo para as pessoas, dar mais valor nos nossos produtos. Obrigada. Enfim, Ilha Trambioca, lugar onde aprendemos um pouco mais sobre cultura e direitos. E que com certeza, para todos, foi um trabalho muito legal de se produzir. Nos rendeu imagens muito bonitas, nos rendeu Alejandro preso dentro de um tubo de uma estrada que passava por cima de um igarapé porque estava com cãibra. Nos rendeu um lanche muito bom preparado pelo Marcelo, que inclusive foi os camarões que a gente pegou. E que por sinal alguns gostaram bastante.
E que com certeza não me rendeu peixe nenhum. Eu fiquei lá uns 30 minutos tentando pegar um enquanto eles se enchiam de camarão. Ele deu pra gente? Nos rendeu um banho de igarapé. E detalhe, a Monique não sabe nadar. Nos rendeu lindas imagens da Angelina caindo com a bicicleta no mato. Machucou? Enfim, muito obrigado.